Você no seu físico tem problema com escassez. Na sua alma também tem escassez e no seu espírito também acabou o jogo para você. Prospera de jeito. Paulo, o que eu tenho que fazer? Vou te falar a chance mais rápida de resolver tudo. É emocional. Tem uma frase para testar sua força, tanto física, emocional ou espiritual, é que um covarde nunca começa. Imagina alguém desinteligente fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Ele nunca começa. O covarde nunca começa, porque não tem nenhuma esfera para defender ele. Tem gente que vai na força do braço e dá conta, que pelo menos tem inteligência física. Dá conta de tomar uma decisão e sustentar ela. Emocionalmente, vai mesmo tomando pancada, mesmo com vontade de desistir, ele fala, não, eu vou ficar até o final. Então o covarde ele não começa, o fraco não termina. Ele pode até começar. Só que os fortes, os inteligentes, principalmente nas 3 esferas, eles terminam as coisas, eles não desistem. Eu tenho um sério problema pessoal de tudo que eu me proponho a fazer, eu não gosto de fazer. E aí? Aí você vê a teoria do bem-estar. Não, só faça o que te dá vontade. O que é isso se eu fosse fazer isso? Ontem eu abri a boca, era 6 horas da manhã, parei de falar, era 11h48 da manhã. Ontem era o dia que eu pagaria 10 milhões de reais para não ter que abrir a boca. Eu não tinha voz, só que eu fui subir no palco aqui pro Miller Club, eu olhei, eu falei assim, aonde que tá minha voz? E foi me dando uma agonia. Eu falei, cara, sempre vai ser desse jeito, desenrola, vai. Meu pulmão estava um pouco cheio e eu consegui soltar aquilo, aquela agonia foi acabando. E aí eu falei, agora eu vou continuar. E em todas as atividades eu pensei, passa para outra pessoa. Não, vamos, continua, fica firme, porque eu não sei como é que faz para desistir. Uma inteligência emocional forte, você vai notar um sintoma de uma inteligência emocional forte. Ela não sabe como desistir. Isso é um atributo de uma alma forte. E aí quando você começa a estudar essas inteligências, você vai ficar tão perito que um monte de coisa você nem quer pôr a mão. Eu não quero pôr a mão em tudo. Hoje eu estava negociando comprar 2 empresas de moda, negociando com os donos. E provavelmente eu vou fechar essa compra dessas 2 empresas. E ali eu estava percebendo, eu sei fazer, mas eu não quero fazer. Então eu tenho que colocar uma pessoa, esse é o maior problema hoje. Alguém com a inteligência operacional para tocar o negócio. Dinheiro a gente tem, prédio a gente tem, processo, tudo, a gente tem tudo. Só não tem a pessoa. Qual o maior problema que o Pablo Marçal tem? E dos grandes empreendedores do país? O maior problema é achar gente inteligente naquela área. Gente que aguenta pancada, gente que tem direção. Esse é o maior problema de todos. Então o que você tem que saber sobre essa tal de inteligência emocional? A inteligência física tem a ver com o jeito que você aprendeu português, o jeito que você aprendeu matemática, lógica. Se você aprendeu isso direitinho, a sua capacidade de julgamento ela é alta, de tomada de decisão. Pablo, desapego está na inteligência física ou emocional? Vocês sabem responder rápido? Desapego é físico ou emocional? Os 3. Só que aonde ele demonstra dar mais resultado? No emocional. Alguns cristãos são bastante ignorantes, eles querem falar que tudo é espiritual. Eles não estão errados não, realmente tudo é espiritual. Não tem nada no físico que não tem reflexo espiritual e não há nada no espiritual que seja só espiritual. Só que eles querem culpar todo o problema numa esfera. Então quando uma pessoa ela quer falar assim, tudo é demônio, é porque ela é ignorante em outra esfera. O que eu comecei a perceber? Eu lembro, tem uns 25 anos que eu estou envolvido com QGR, com reunião dessas de receber pessoas na minha casa e orar por elas, compartilhar a palavra e tudo. Um dia, quando eu comecei a florescer inteligência emocional, um irmão que vivia pedindo oração, eu falei, não vou orar mais. Já chega. Aí alguém falou, tá ficando arrogante, né, irmão? Só foi prosperar que começou a ficar arrogante. Não, é porque ele não faz nada que tem que ser feito. Eu falei para esse irmão, você fica pintando e bordando aqui pra gente orar para você prosperar financeiramente como se Deus fosse culpado. Lá na Bíblia tem mais de 2.300 menções sobre dinheiro. Se você ler só a Bíblia, você tá muito bem treinado sobre dinheiro. Só que você não lê. Só que você vem toda semana e você fica trazendo autocomiseração, derrota e fica pedindo pra gente gastar nossa força espiritual para orar pra um cara que não pega nem na Bíblia. Segundo, não quer estudar. Que livro você estudou? Eu comecei a apelar. Foi aí que eu comecei a ter uma mudança de visão. Por quê? Porque eu pensava que a oração resolvia tudo. E alguma pessoa agora que só tem uma parte da inteligência espiritual, não entende de alma e nem de físico, ele vai começar a me xingar agora. Porque ele vai falar, tá vendo? Esse Pablo é desse século, o Pablo é mundano. O maior problema que você não entendeu até agora é que você é um ser triuno. Se você não governar nessas 3 esferas, você vai ser um imbecil. Ponto. Pode ser o mais top do mundo espiritual. Vai viver doente, rancoroso. Você vai viver a sua vida inteira sofrendo. Porque a maior parte da sua vida, eu vou te falar onde que está o amortecedor desse físico e desse espiritual. Por exemplo, você no seu físico tem problema com escassez. Na sua alma também tem escassez e no seu espírito também acabou o jogo para você. Prospera de jeito. Pablo, o que eu tenho que fazer? Vou te falar a chance mais rápida de resolver tudo. É emocional. Eu não cheguei aqui com a inteligência física que eu tenho, que ela nem é surpreendente. Eu já medi, já forcei a barra para o meu QI subir. Meu QI é um QI razoável. Vim de escola pública, eu sei que eu não sou impressionante, eu já fiz de tudo para ficar impressionante, mas não consigo não. O que significa isso? Se você
descobrir aonde está a grande potência. Você vai pegar a sua inteligência física, 40% da formação da inteligência física está dentro das suas atividades intencionais. A inteligência física, 50% é genético, 40% atividade intencional, 10% são suas circunstâncias. A inteligência de uma pessoa não é 50 mais 40 mais 10 igual a 100, não. Isso aqui chama volumetria. Se você quer ter uma inteligência exponencial, você vem com a genética. Genética a gente altera? Não. Que aí você vai estudar epigenética, que você vai perceber que a maioria das coisas que você pegou dos seus pais, as coisas negativas, não foi pela genética, foi pela convivência, que são suas atividades intencionais. Como assim? Seu pai tinha diabetes, aí você falou, eu também tenho porque é genética. Não, vocês tinham a mesma geladeira, as mesmas manias, as mesmas comidas, vocês faziam as mesmas coisas. E aquele ali, a maioria das pessoas ignora o que é aqueles 40% ali. Fala assim, aonde eu consigo mudar é na atividade intencional. Você já vem na sua genética, tá lá implantada a inteligência. Eu te garanto que você não usa nem 1% dela. Por quê? Quase todos os cérebros aqui estudaram as mesmas coisas na mesma grade curricular na escola. Se você tiver inserido isso no seu cérebro, ativado essa área, você toma decisões, você começa a ficar mais analítico, você não aceita a gente prolixa. Por quê? Porque você começa a ver o mundo de outra forma. O que eu acabei de falar foi o seguinte, nenhum aqui conseguiu estudar isso na escola. O que isso trouxe para nós? Nós temos desinteligência em análise de dados. O que acontece comigo? Quando uma pessoa começa a falar um número perto de mim, eu já sei se é mentira ou não em 2 segundos. Por quê? Porque eu sou analítico. Então a pessoa começa a falar um negócio, às vezes absurdo demais. O cara começa a falar qualquer coisa da Terra. Aí eu falo, o tamanho da Terra é esse aqui tá errado essa informação. É assim, com 99% de precisão. Eu falo, sua informação tá errada, mas você nem terminou de ouvir. Porque... Vai lá, termina de falar. Termina de falar, tá errado. O que é isso? Isso abre mais um campo de inteligência, como se fosse uma ilha nova no seu cérebro que foi ativado. Aquele 50% ali, que você acha que é a inteligência que veio da sua mãe, você não usa nem 1%, você nem testou essa capacidade. Nós temos dificuldade com as pessoas no Brasil, dá para ver nos comentários do Instagram, do Facebook, do YouTube, de tudo. As pessoas, elas não interpretam, elas querem reagir ao significado que aquilo tem para elas. Porque quando você interpreta a situação, tudo muda. Quando você vê uma notícia, a notícia, 20% da notícia tem base com realidade. 80% da notícia na sua cabeça é culpa só sua. Você que interpretou e levou para o seu mundo. Só que aqui está o segredo. Você não sabe nem usar a genética. E os 40% de atividade intencional, você faz uma coisa a sua vida inteira e não aumenta essa potência. Não muda de lugar. Não vai em lugares com cultura diferente. Não se conecta com pessoas diferentes. Você vive falando assim, meu santo não bate com o da pessoa. Não é que seu santo não bate com o da pessoa, porque tem um negócio dentro do seu cérebro que não gosta de relacionar com pessoas ou que parecem demais com você, ou que te confrontam. Quando você vê uma pessoa que parece exatamente você, tem alguma coisa de errado. Pablo, quem é que eu gosto? Quando tem pontos em comum, nas áreas que você gosta de praticar. Mas quando a pessoa parece com você nas qualidades e no defeito, seu cérebro dá uma repudiada. Agora, quando essa pessoa te confronta, o confronto dela faz você não gostar dela e falar assim, meu santo não bateu com o dela. Sabe o que é isso? Desinteligência emocional. Fala com a boca assim, eu consigo aprender com qualquer pessoa. Vamos testar seu super cérebro agora. Eu falo o nome do Edir Macedo, por exemplo. Primeira coisa que vem na cabeça da maioria não é revolta? Sim ou não? Falta de inteligência. Agora você vai defender o Edir? Aí o mais burro ainda começa com isso. Não, amigo, eu estou te falando, tem alguma coisa nele que dá para você aprender.